Senhor Jesus, dando início a mais um estudo do Teu Evangelho à luz do Espiritismo, queremos agradecer por estarmos aqui, disponíveis para renovar o nosso entendimento. Pedimos, Senhor, que nos ampare neste momento para estarmos com os pensamentos e sentimentos em sintonia com a Tua Palavra. Que a Tua luz possa envolver também os nossos lares e estar conosco nesse momento. Obrigada, Senhor, que assim seja. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 30 do Religião dos Espíritos, né? Que se chama Orientação Espírita. Vou anotar aqui para situar. Tá dando para ver, gente? Ah, que bom. É o capítulo 30 do livro Religião dos Espíritos, tá? Primeira coisa, o que é orientação? O que significa essa palavra? Direcionar, né? Direcionamento, o que mais? Dar um rumo. Encaminhar, né? Eu peguei até, eu coloquei foi no livro alguns significados. Orientação é um guia também, é nortear, dar uma direção certa, dar diretrizes, né? Então a palavra já vem mostrando para nós que algo precisa ser mostrado como direção. Então, nós vamos ver a segunda palavra que é espírita. Então, a gente vai trabalhar hoje o texto de Emmanuel falando do que o Espiritismo traz de diretrizes para nós. Como que ele nos guia, como que ele nos norteia, né? Como dá uma direção. Então, cada um dentro da sua vivência vai começar a refletir no que é que o Espiritismo já está conseguindo penetrar em si, em nós, para nos guiar. Que uma coisa é quando a gente precisa, lá na infância, que dá a mãozinha para a gente, que a gente não sabe para onde ir, né? Outra coisa é quando a gente já chega na fase adulta e nós vamos fazer as nossas escolhas e dar a nossa direção à vida, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. E quando a gente escolhe uma filosofia, uma religião, nós estamos buscando ali uma base, estamos buscando um alicerce, para que a gente se norteie de uma forma mais leve, de uma forma mais segura. Então vamos para o texto de Emmanuel, que ele já, desde a primeira parte, ele já vai estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 802. Então, nós vamos primeiro na pergunta do Livro dos Espíritos. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Repetindo a pergunta. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, o Espiritismo deve marcar, gente, um progresso? Sim. Por que, então, os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Qual
é o motivo da espiritualidade maior não trazer manifestações claras, evidentes, de forma mais frequente, para provar para aqueles que não acreditam que realmente o Espiritismo traz um norte? Por que isso não é feito? Porque respeita o livre-arbítrio e o processo evolutivo de cada um. O que é bem latente para você, que você acreditaria em segundos, o outro pode continuar contestando, porque ele não está ainda no momento dele de crer. Então, a espiritualidade nunca vai nos atropelar, né? Nos impulsionar. Quando Jesus estava aqui na Terra e ele fazia os chamados sinais e milagres e prodígios, todos acreditavam? Não. Mesmo tendo aquela evidência ali, né? O paralítico que anda, o cego que passa a ver, o leproso que fica limpo, ainda assim, haviam aqueles que falavam, isso é feitiçaria, isso é truque de mágica, isso né? Justificavam que aquilo não era real. Ah, será mesmo que ele era paralítico? Né? Então, tinha essas questões. Imagine o Espiritismo. Então, se a espiritualidade maior tivesse que focar em manifestações, ia ficar batendo na mesma tecla. Não ia convencer. Então, qual que é o meio de convencimento, vamos dizer assim, para que as pessoas possam olhar e pensar e começar a crer, ou pelo menos trazer ao raciocínio que aquilo pode ser real? Experienciar. Experienciar. Experienciar o quê? As dores, as situações, os momentos. E quando você vivencia, você começa a pensar e entender que aquilo existe, que aquilo é real. Então, você não vivencia. Se eu falo assim, existem espíritos desencarnados, todo mundo aqui acredita? Quem aqui já experienciou isso? Já viu? 1, 2, 3, 4, 5. Olha quantas pessoas tem aqui. Mas você não viu. Quem sabe seu sentimento está errado? E quem sabe sua vista te enganou? Então, a experiência, Silvia, ela é um ponto para aqueles que vivenciam, mas mesmo assim ainda não é uma coisa patente. O que é que leva a pessoa a se convencer, gente? Vocês se convencem de algo como? Depois de quê? Com a fé? Na dor, tá lá sentindo dor. Aí você se convence que existem os desencarnados, por exemplo? Pela fé. Pela fé? Fé é um sentimento de confiança, né? Mas é um sentimento. Eu posso até sentir e achar que, é verdade. Mas e todos? Pois é. Para isso que a gente está estudando a pergunta. Então, por que primeiro que a espiritualidade não vai fazer isso, né? De criar manifestações. Aí eles respondem o seguinte, os espíritos: desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos, e tendes ainda os homens que os negam. Todo dia, se a gente for parar para olhar, tem milagre na nossa vida. Sexta-feira, acho que foi sexta. Sexta-feira eu estava levando meu filho para a escola, aí eu tô assim, qual das ruas que eu pego que vai estar menos embolado para deixar ele na escola? Aí eu olhei assim à esquerda, vi que estava embolado, olhei para frente, acho que é aqui. Nesse átimo de segundo que eu arranquei o carro, uma moça passou na minha frente assim, e eu freiei mais ou menos um tanto assim dela. 7h da manhã já ia acontecer um acidente. Isso não foi um milagre, gente? Verdade. O coração, né? E ela me xingou, lógico, né? Tem pare aí, você não viu, não? Claro que eu vi. Eu parei, mas eu arranquei. E ela já estava atravessando. Então, pequenas distrações, pequenos enganos que todos nós cometemos, não sei se de ambos os lados, né? Mas que a gente às vezes fala assim, nossa, graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Aí estava chovendo muito, eu esqueci a roupa toda.
Ah, mas o vento levou a chuva para lá, não molhou minha roupa, não? Eu só dou exemplo assim, né, gente? De dona de casa. Aí fala assim, milagre. Aí eu pus o tênis também do meu marido lá para secar, não molhou. Ó, milagre, né? Então, assim, milagres acontecem todos os dias que Deus está aí operando na nossa vida, mas a gente não acredita. Já está te denunciando, né? Ó. Aqui, o Cristo, ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Já falamos isso. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos. Tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Vocês sabem disso. Tem gente que não acredita que a Terra é redonda, sabe o que é? Ainda até, né, fala assim, gente, a ciência foi, mostrou, mas mesmo assim não acredito, não. Sem invenção aí. Não tendes os que não acreditam, mesmo quando vissem. Tá vendo, Silvia? Mesmo na experiência eu não acredito. Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Não vai ser por essa via. Aqui está a resposta da pergunta na próxima frase. Vai ser por que meios? Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Gente, quando alguém vem falar uma coisa com a gente, que a gente acha extraordinária, a gente fala assim, isso não é verdade não. A nossa razão que não se convenceu. Então, Deus quer ver nós todos nos orientarmos pela razão. Aí o Kardec é tão sábio que ele coloca na epígrafe, se não me engano, é do Evangelho? Acho que é do Evangelho. Que não há fé inabalável, você falou da fé, senão aquela que é capaz de ficar frente a frente à razão. Então, só tem fé inabalável aquele que está fundamentado também no raciocínio, na razão, no conhecimento, né? Isso está, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo. Hã? Fé raciocinada. Fé raciocinada. Então, os espíritos não vão fazer isso para a gente. Eles não vão fazer você raciocinar. Você vai ouvir, vai identificar. Reencarnação, será que isso existe? Tem jeito de provar? Aí tem alguns cientistas que têm os relatos, né? Tem livros, né? Mostrando relatos de crianças, por exemplo, que tem aquela lembrança da vida passada, mas você tem certeza disso? Então, vai conjugando o que a ciência está mostrando com o que você sente, com o que você estuda, aí você convence a sua razão. Ou não. Isso é livre-arbítrio, né? Então, agora a gente pode ir para o texto. Alguma outra pergunta, colocação? Eu só passei a acreditar, não é acreditar, é ter mais fé, depois que eu tive uma experiência, deu o meu corpo, meu espírito saiu e eu vi o meu corpo na cama. Então, assim, a partir desse dia, não é que a gente não tenha fé, mas parece que, eu não sei explicar bem a palavra certa. Eu passei acho que a palavra certa é acreditar mais e trabalhar mais esse meu lado. Ou seja, você se convenceu que realmente existe algo além do corpo. Porque se você não estava no corpo e estava vendo ele, interessante, né? Oi. O Patrício, teve também uma palestra que eu fui lá no Irmã Cheio, que um dos palestrantes trouxe para a gente de um caso da polícia dos Estados Unidos, eu acho que é na Califórnia, eu não tenho certeza, mas de um relato de uma criança que falava para a mãe dela, falou, mãe, eu estou enterrada em tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso foi tomando uma proporção tão grande que a polícia foi investigar aquilo, aí foi numa casa onde a menina, né, dava as características, chegou lá e encontrou a ossada de um caso que tinha acontecido de uma mulher que estava desaparecida há muito tempo, e ela falava, sou eu que morri, eu que estou aí. E como é que o Espiritismo, né, na história do Espiritismo,
começou? Foi com essas histórias, né? Desses fenômenos. Quem já leu sobre as irmãs Fox, né? Os barulhos que tinham na casa delas, aí depois o espírito falou que tinha sido assassinado ali, aí eles cavucaram, acharam alguns ossos, mas não era a ossada toda, aquilo ficou esquecido. Aí anos e anos depois, quando a casa estava quase destruída, eles encontraram, né? Conforme a descrição e tudo. Então, com esse fato, mais aquilo, raciocínio, né? Então é verdade. Então a gente vai ver muitos relatos de crianças que guardam lembranças, né, das suas existências passadas. Eu acho também, Patrícia, que a gente fica, quando a gente está estudando, a nossa intuição fica melhor. E eu acho que eles tentam comunicar com a gente, mesmo quem não vê, não escuta, mas com a intuição. Sim. É como se fosse uma troca de ideias lá dentro, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente aqui, mais detalhadamente. Deixa aí só a gente eu... tem mania de falar assim, não, parece que eu escutei alguma coisa, não, mas a minha intuição fala com a gente. Sim, então não vai ser por meio de prodígios, conforme a resposta, né? E aí, olha só como começa aqui o texto. Declaras-te necessitado de orientação, para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. A gente, Emmanuel está falando assim, que nós nos declaramos necessitados de orientação para a gente chegar ao Cristo, né? Vamos dizer assim, precisamos. Qual que é o norte, né? Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Então, a gente fica pedindo orientação. Tem gente que vai em reunião espírita para pedir orientação. Qual que é a orientação que a doutrina já nos dá, gente? O Evangelho é a base moral que o Espiritismo se fundamenta. Tanto que ele não trouxe nenhuma grande novidade, não. Ele explicou os ensinamentos de Jesus, ampliou o seu entendimento. Coisas que Jesus falou lá, deixou mais em alegoria, né? Em uma parábola, vem o Espiritismo e ajuda a descortinar, a entender. E além disso, ele já deu nortes para nós. Por exemplo, fora da caridade não há salvação? Não. Tem essa afirmação lá. Então ele já deu o norte, não é? Adianta a gente ficar só na teoria, só no conhecimento? É preciso fazer algo. E esse algo se chama caridade. É só através desse caminho, da exemplificação da caridade, que nós vamos nos salvar. E o que é salvar, gente? Imagina todo mundo afogando ali. O que é salvar? É a boia que alguém manda pra gente, é o bote salva-vida que a gente pega. Mas só que nesse caso é autossalvamento. Não é salvamento de ninguém. Então, fora da caridade não há salvação para cada um de nós. Ou seja, o trabalho que cada um realiza é aquilo que vai ser o bote salva-vidas. É aquilo que vai ser a boia que não vai te deixar afundar. Aí alguém falou muito aqui no início, a dor, não é? Que vai convencer, a dor. Se na hora da dor eu exemplifico aceitação, resignação, busco a oração, busco o entendimento, eu estou fazendo uma caridade moral comigo mesma. Eu evito cair aonde? No desespero e até na loucura e no suicídio. O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o suicídio e a loucura, né? A dor às vezes é tão grande que enlouquece a criatura, mas o Espiritismo vem dar um norte, gente. Olha, isso é passageiro, essa dor é uma prova que você precisa atravessar para um aprendizado seu. Se você tiver paciência, se você buscar a oração, os amigos espirituais vão vir, vão te fortalecer.
aquela certeza, aquela segurança, aquela orientação. E ainda se na dor você conseguir fazer caridade, primeiro para você, né? Por exemplo, há pessoas que cometem enganos, erros, falhas e ficam se culpando a vida inteira. Passou a encarnação se culpando por um erro cometido há muito tempo atrás. E adianta? Aí o que o Espiritismo veio falar? Culpai-vos uns aos outros? Não. Ele veio mostrar, olha, você é um espírito em evolução. Falhar é previsível, mas é preciso aprender com as falhas. É preciso olhar para frente e seguir. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec tem um texto lá, eu programei ele mais para frente, mas já vou trazer a ideia. Chama O Caminho da Vida. E antes dele contar a história, que depois eu vou contar para vocês, ele fala o que adianta a gente ficar lembrando erros do passado. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não lembro a vida passada, então não acredito em reencarnação. Tudo bem, mas observa as suas tendências. Aí ele fala assim, um homem é um assassino e um ladrão. Então a vida dele, nessa existência, é assassino e ladrão. Matou, roubou, desencarnou. Na outra existência dele, ele não vai ser mais assassino, mas vai ser ladrão. Vai continuar roubando. Mas já melhorou, não melhorou? Então ele, visando o progresso, disse, não posso matar, né? Estou com vontade, mas não vou matar não, né? Todo mundo aqui passa por isso, né? A gente já melhorou, né? Na outra vida, ele não vai ser ladrão, mas ele vai ter uma tendência de querer pegar. Mas vai. Ele vai ter que resistir muito para ele não roubar. Melhorou? O que vai adiantar para esse espírito que já andou para cá, olhar lá para trás e falar assim, nossa, eu era assassino e ladrão, meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu matei não sei quantas pessoas, sou imperdoável. Adianta alguma coisa, gente? Olhar os erros para trás? Mas se a gente olha que a gente está caminhando, seguindo em frente e acertando, melhorando, ainda que seja pequenas coisas, isso adianta para nós, né? Vai dando uma felicidade, olha que bom, não estou mais roubando agora. Tem uma tendênciazinha de querer pegar, mas eu não estou resistindo. Na outra vida, nem a tendência mais. Para dar esse exemplo, Kardec mostra isso. Não importa se eu fui assassino e ladrão, importa o que eu estou dando conta de transformar. Isso é a direção do Espiritismo. Reforma íntima. Isso se chama autossalvamento. Quando eu trabalho a minha intimidade, vejo os meus pontos escuros, o que eu posso iluminar? E o que do Espiritismo que me orienta, né? Quando a gente é ofendido, o que a gente tem de orientação espírita? Perdoar. Perdoar. Começa lá com Jesus, né? Perdoa só uma vez? Não. O que Jesus falou? 70 vezes. 70 vezes 7, que é um simbolismo. É isso que o Espiritismo vem explicar. Porque senão a gente ia fazer conta, igual o Simão Pedro falou, né? Chegou 490 e acabou. Ó, sua cota, nessa vida eu não te perdoo mais não. Mas não é assim. É uma ideia do infinito, de entender que os outros podem errar. 70 vezes 7, a mesma ofensa. Sim, e ainda vai que ele passa de 490, né? Então aí a doutrina espírita vem clarear. Assim como eu quero o perdão do outro, que eu perdoe também. Assim como eu quero a justiça do outro, que eu seja justo também. Se eu não quero ser julgada, não julgar o outro. Então ele vai mostrando para nós, porque tudo que eu faço, que eu semeio, eu colho. Lei de causa e efeito. Orientação espírita também. Outras religiões não falam isso? Falam também. Mas é claríssimo a doutrina espírita. Aí vem as obras
que a gente lê, André Luiz, Emmanuel, vem clareando, vem trazendo exemplos. O livro Céu e Inferno, que a gente estudou aí com, como que chamava o livro? Justiça Divina, né? A gente trabalhou esse Justiça Divina com o livro Céu e Inferno. Os relatos dos espíritos desencarnados, vindo falar assim, gente, eu estou aqui em tal lugar, estou sentindo isso. Por quê? Porque fiquei preso naquilo. Né? Já contamos aqui algumas histórias, né? Os espíritos que... essa me impressiona toda vez que eu lembro, da mãe que na hora de desencarnar, o marido estava viajando, aí ela falou, não posso morrer agora, aí ela não morre. Mas foi concedida uma moratória. O marido chega, aí o que acontece? Ela não morre, mas ela fica agonizante, doente, meses, porque ela não aguentava pensar de desligar dos filhos. Isso ensina alguma coisa pra gente? Depois ela desencarnou. Esse período de agonia que ela viveu era necessário para que ela ia se desligando, se trabalhando. Difícil, né? Mas é assim a orientação espírita, através do exemplo do outro, claríssimo, narrado ali, a gente fala assim, nossa, eu também tenho meus apegos, nossa, eu também, nossa Senhora, acho que eu não ia querer separar dos meus filhos, dos meus entes queridos, né? O vento, gente, não é espírito, é o vento, fiquem tranquilos, tá? Espírito, igual um exemplo que você deu, né? Ele encarnou com várias más condutas, né? Ele garante que na próxima encarnação ele não venha cometer uma dessas más condutas se ele não trabalhou, se ele trabalhar lá no campo espiritual antes dele encarnar. A gente sabe que a lei é de progresso, né? Mas depende de uma outra lei que chama livre-arbítrio, lei de liberdade. Então ele pode voltar e continuar assassino e ladrão. Até um dia que a dor, o sofrimento, o enfastio do mal, porque se tem uma coisa que cansa é o mal, gente. O bem não cansa, não. O bem traz nutrição, traz alegria, traz bem-estar para o espírito. Isso a gente não cansa. Por isso que o Paulo fala, não vos canseis de fazer o bem, né? Então a gente precisa renovar e sempre ir. Mesmo com os joelhos desconjuntados e as vossas mãos cansadas, tornai a levantar. Ele fala isso com a gente. Então significa o quê? Isso vai nos renovar. Ah, mas eu estou com preguiça. Não tem problema, você é um espírito imperfeito. Eu brinco com meu filho e falo assim, sabe como que a gente resolve preguiça, filho? Ele, o quê, mãe? Fazendo. Não tem jeito, tem milagre com preguiça, não. Todo mundo tem. Todo mundo tem a preguiça. Uns trabalham ela, já superaram. Nossa, ela vem dando um sinalzinho. Ah, fica mais um tiquinho. Não tem compromisso. Aí, né? Já está firme. Então, a doutrina espírita vem mostrar isso. Então, a gente alega ainda que precisa de orientação. Precisa? Aí é isso que Emmanuel veio falar. Olha, aí ele fala assim, todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas, clama o Senhor igualmente por nossos braços. Então, a gente vai rezar e pede, oh, meu Deus, me ajuda, né? Então, ele fala, nós somos férteis de petições, pedidos que a gente dirige ao Senhor. Mas será que o Senhor também não espera os nossos braços? A gente fica lá pedindo, pedindo, pedindo. Alguns lembram de agradecer o que receber. É verdade. Outros não, continuam pedindo, pedindo, pedindo. E que horas que a gente oferece os nossos braços, as nossas pernas, em favor do trabalho no bem? Fora da caridade, não há salvação. Então, isso significa ação, né? Trabalho, ofertar braços, pernas. O Divaldo Franco tem um caso muito interessante no livro Semeador de Estrelas. A gente já deve ter contado aqui outras vezes, mas sempre tem gente nova, então tem um texto lá que chama Nome Escrito no Livro dos Céus. Lembram desse caso? Quem lembra? Alguém? Então, o Divaldo, depois dos estudos, as palestras, ele ficava lá em pezinho, lá, né, igual eu estou aqui,
E as pessoas vinham conversar com ele, formava fila. Aí ele já estava bem cansado, veio uma senhora. Senhor Divaldo, eu vim aqui porque um frequentador da casa me mandou. Ele falou para perguntar se o senhor pode internar meus 4 filhos. Todo mundo sabe do trabalho do Divaldo, né? Que tem aquela mansão do caminho, que abriga as crianças e tal. Muitos anos que existe tudo, o trabalho está muito mais amplo do que nessa época que foi escrito o caso. Ela tinha 4 filhos e queria que eles fossem acolhidos ali na mansão do caminho. Aí o Divaldo diz, ela foi falando, contando a sua história. E eu estava muito cansado e comecei a ficar angustiado com o problema dela. Isso acontece conosco? Ficar angustiado quando o outro vem contar uma dificuldade? Eu ia ter que negar-lhe, pois não tínhamos mais lugar nem condições para os receber. Então eu pensei, por que que essa pessoa que a recomendou a mim não ajudou a pobre criatura? A gente pensa assim também? Por que tem sempre que pensar em mim para resolver o problema dos outros? Nada parecido com a gente. Enquanto fazia tais indagações mentais, Joana de Ângeles me apareceu. Joana de Ângeles é a mentora dele, né? Ela já estava ali para verificar o meu comportamento, pensei. Ao vê-la, eu lhe disse, ah, que bom que a senhora apareceu. Veja esse caso. Isso ele conversando mentalmente com a Joana de Ângeles. Eu vou ter que dizer um não para ela. Eu não posso fazer nada por essa pessoa. Ela ouviu a minha queixa e respondeu-me. O que vocês acham que ela respondeu para ele? Então, estás triste porque alguém mandou que um necessitado viesse a ti? Aí ele respondeu, sim, porque vou ter que negar. Não posso atender-lhe o pedido. O que vocês acham que ela respondeu? Mas tu podes amá-la. Não podes aquecer em relação ao pedido que ela te faz, mas podes amá-la. E ao invés de te angustiares ou te impacientares, tem calma. Ela está fazendo-te a caridade de aprenderes a ouvir. A gente acha que a gente que vai ajudar os outros. Ele está vindo contar o problema ou pedir alguma coisa, a gente acha que a gente vai ajudar. O outro está fazendo uma caridade de te ensinar a ouvi-lo. Você pode não fazer nada por ele, mas se você tiver calma. Você sabe que às vezes o outro está tão desesperado, eu vejo isso muito no meu trabalho. Está tão desesperado que você se coloca ali como uma pessoa disponível, com uma escuta atenta, acolhedora, buscando ali dar o espaço para a pessoa falar o que ela quiser, xingar também, o que for. Vai passando, você pontua uma coisa, outra, daí a pouco sai boa. Gente, fiz algum milagre, aquilo que a gente viu lá na pergunta, né? Aí os milagres. Não, é porque aquilo foi ajudando o outro a organizar. No final, às vezes, as pessoas falam assim, ai, desculpa, eu cheguei aqui chorando, né, gritando. Tem que pedir desculpa, tá saindo. Acolhedor. Acolhedor, né? Que bom. Cada um de nós tem essas sementes. Olha só ela falando, a caridade de aprenderes a ouvir. Ela estava ensinando isso. Tem uma garota aqui no Lafran que ela faz a caridade toda vez com a gente, de nos ajudar a colocar uma fralda da melhor forma, de prestar atenção em todos os detalhes de um corpo quando a gente dá um banho, de aprender a ouvir os desagrados sem a gente responder, mas assim, opa, tem algo aqui para eu aprender. Aos professores da nossa vida, gente. Então, o Divaldo aqui fez uma pausa,
E para me consolar, Joana aduziu. No Evangelho há um texto que diz: não vos alegreis por se vos sujeitarem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Está em Lucas 10, 20. Quando o Senhor sabe que na terra alguém ama, alguém está exercendo a caridade, alguém está sendo útil, Ele determina que os espíritos gentis anotem o seu nome, para que, numa emergência, saibam a quem pedir ajuda. Esta pobre irmã chorou muito e pediu a Deus que lhe enviasse o socorro. Os benfeitores espirituais procuraram então quem lhe pudesse ajudar. Viram que em Salvador, na Bahia, né, gente? Uma pessoa de bom coração que te conhece, e os espíritos inspiraram essa pessoa a mulher pedir ajuda. Veio a intuição: manda para o Divaldo, que tem o nome escrito em nosso livro. O frequentador inspirado sugeriu-lhe: minha irmã, vai lá no Divaldo, vai lá, ele resolverá o seu caso. E ela veio. Então, prosseguiu a Joana, tu estás aborrecido porque o seu nome está escrito no livro do Reino do Céu? Não, senhora. Só que eu quero pedir a Nosso Senhor que não precisa exagerar muito. Mas a mulher me estava fazendo a caridade de contar o seu caso. Quando ela terminou, eu expliquei. Receber as crianças eu não posso. Não posso porque a senhora é mãe. E é uma falta de caridade separá-la dos seus filhos. Mas nós vamos estudar um jeito de ajudá-la, sem retirá-los do seu convívio. A senhora me dá o seu endereço, explica onde é e nós iremos no sábado tentando solucionar o problema. Ela me olhou bem e disse-me: ai, senhor Divaldo, eu estava com tanto medo que o senhor quisesse ficar com eles. Eu queria mesmo uma colaboração para criá-los. Fiquei imaginando a caridade que essa mulher me fez. Nunca mais, isso foi há mais de 30 anos da data desse livro, eu me precipitei. A paciência, né, gente? Nunca mais ele se precipitou. Ficou ansioso, né? Ai, eu vou ter que falar não. Ai, por que aquele homem não ajudou, né? Quando uma pessoa me procura com um problema, o mais difícil possível, eu me imagino na situação dela e penso, talvez, se eu estivesse no lugar dela, eu não pediria, eu tomasse a força. Portanto, nesse trabalho, essas pessoas nos fazem a caridade, ensinando-nos a paciência, o desprendimento, o amor, enfim. Então, gente, nós vamos ter que ir pulando algumas coisinhas sem seguir o texto. Então, aqui diz assim, ó. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Então, ninguém vai escutar por nós, não. Mas vamos escutar o que os espíritos superiores já estão nos dizendo. E aí ele fala aqui, eles nos pedem melhoria para que o mundo melhore também. Vocês acreditam nisso? Se vocês melhorarem qualquer aspecto da pessoa de vocês, o mundo melhora também? Vocês acreditam? Tem fé nisso? Sim. É bom que aqui eu não preciso convencer ninguém, né? Então, todo mundo já crê nisso. Só que às vezes a gente fala assim, o mundo está muito violento, as pessoas não têm paciência. E a gente tem paciência? A gente faz as ações com menos agressividade? Então, se a gente acredita nisso, a gente já tem um comecinho. Já fomos convencidos pela razão. Mas vai fazer diferença na nossa vida se realmente eu escolher o caminho da paz, da colaboração, do perdão. Aí faz diferença. Se eu melhoro um pouco em mim, o mundo melhora. A física quântica, né, se não me engano, já fala que um bater de asas da borboleta influencia no cosmos inteiro. Então a gente fala assim, meu Deus, a minha escolha, ela influencia todo o meu grupo.
Por isso que quando a gente trabalha, por exemplo, numa terapia, às vezes é um indivíduo que você está trabalhando, mas você está trabalhando ele e ele influencia vários. É porque uma palavra que a gente fala, você influencia no dia da pessoa em geral, não só dela, né? Porque, vamos supor, se eu te agredo, você vai chegar na sua casa, você vai falar com alguém, ah, fulano fez isso comigo. Aí a pessoa, então assim, até energeticamente, aquilo volta. E às vezes até chegar em casa, você vai xingando mentalmente a pessoa. Aí, vai se angustiando. Aquilo volta para você. E aí o mal-estar vai aumentando, né? Então, o que a doutrina espírita vem nos orientar? Começa lá do Evangelho, né? Se, quando fores levar a oferta ao altar, identificares que o teu próximo tem algo contra ti, vai primeiro, reconcilia com o teu irmão, depois vem e traz a sua oferta. Isso é no coração, o nosso altar. Aí eu vou lá fazer minha oração e fico lembrando daquilo que me aconteceu, da pessoa que me ofendeu. Eu falei, opa, deixa eu resolver isso. Nem que seja começar a raciocinar, se eu não tiver a oportunidade, que às vezes o outro que me ofendeu, eu não vou ver ele nunca mais. Foi alguém na rua. Essa semana eu estava fazendo exercício, o professor mostrando um vídeo de um rapaz, um motociclista. Ele falou assim, esse cara morreu por causa de bobeira. Porque o motociclista teve alguma desavença com um motorista, isso numa BR, gente. E ele ficou tentando chutar o carro do motorista e alguém estava filmando isso. E ele tentou agredir, tentou fazer várias coisas, o carro não estava indo para o lado dele nem nada. Estava seguindo em frente. Aquilo que a gente fala, vai, segue em frente, perdoa, né? Aí ele teve um acidente e morreu, que ele entrou sem querer na frente de um caminhão, nesse negócio da moto. E eu fiquei pensando, aí esse conhecido, esse professor falou assim comigo, não, já vi esse vídeo umas 5 vezes. Eu pensei assim, nossa senhora, ficou vendo essas cenas de violência 5 vezes? Que mal-estar. Fiquei pensando, eu falei assim, será que alguma vez a gente lembra de fazer oração para essa pessoa? Qual foi o estado com o qual ela desencarnou? O que o Espiritismo nos explica, gente? Só pelo fato da gente desencarnar viramos anjo? Somos pessoas boas? Seremos perdoados de todos os pecados? Não é assim. A orientação espírita é, olha, você vai só mudar de estado. Do jeito que você estava, você continuou, ou seja, ele podia estar com raiva. Aí ficou com mais raiva ainda. Então, às vezes a pessoa nem acha que morreu, vai continuar atrás lá do carro, né? Mas a gente vê a dor, muitas vezes, se a gente não se apropria do que ela vem nos ensinar. Gente, o outro fazer algo com a gente que nos fere, nos irrita, é chato mesmo. Seria anormal a gente não ficar irritado. Seria anormal, porque a gente tem sangue de barata. A gente é gente. Mas a gente ficar na irritação e aumentar a raiva e gerar o ódio, aquilo vem também jogar contra a gente. E isso nós estamos aqui falando um exemplo para refletirmos, não julgarmos, né? Mas para que a gente aprenda que muitas vezes na impulsividade a gente vai cometer uma ação que a gente vai se arrepender. É isso que a doutrina espírita fala. Às vezes a gente passa a encarnação inteira fazendo tudo, fazendo bem, mas em um determinado momento a gente faz uma escolha que a gente desvia totalmente do caminho. Então é estar vigilante com as coisas que nos acontecem. No livro Hora de Transição, do irmão José, tem um capítulo que se chama pressão. O que é pressão, gente? Vocês entendem o que por pressão? Sim. Uma pressão é algo que nos incomoda também, né? Por exemplo,
Ó, você tem que me entregar esse trabalho até daqui 1 hora. Isso é uma pressão de tempo. E se eu não tenho habilidade, se eu não tenho agilidade, eu posso ficar aflito, né? Aí ele vem trazer para a gente o seguinte: paira nessa hora evolutiva da humanidade grande pressão psíquica sobre o espírito encarnado. Pressão mental. Psíquico vem dessa energia mental. Emocional também, porque aquilo que a gente pensa provoca emoções na gente. E as emoções descontroladas também geram pensamentos descontrolados. Então, nós aqui encarnados, estamos sofrendo pressão psíquica de quem? De encarnados e desencarnados. De encarnados e desencarnados. Mas a pressão psíquica que a gente não enxerga é dos desencarnados, certo? Aquilo que alguém falou no começo do estudo, da intuição. A intuição é uma coisa boa, mas muitas vezes a gente sente sugestões dentro de nós, no nosso campo mental, para que a gente tome atitudes que não são boas. Revidar uma ofensa, por exemplo, deixar para lá um trabalho da minha responsabilidade e outras. Não fica calado, responde, né? Essas coisas são pressões. Então, todos nós somos mais ou menos médiuns, não é isso que o livro dos médiuns nos fala? Uns mais intensivos, outros menos, porque todos somos capazes de captar esses pensamentos. Isso faz uma pressão para a gente. Então, fala aqui, a criatura encarnada, influenciada por outra desencarnada, porém sem equilíbrio, transforma-se em um fulcro de influências, por sua vez, atingindo mentes incautas ao seu derredor. Aquilo que a Cristiane falou. Às vezes eu sofri algo e vou e continuo influenciando outras pessoas. Seja contando, relatando, me colocando no lugar de vítima, acusando o outro, e aquilo vai. Aí, se eu gosto da Cristiane, eu também vou ficar inimigo da outra pessoa que não fez o bem para ela, não é? Aí vai aumentando aquela influência, aquela pressão psíquica. Aí vai dizendo o seguinte: é importante, pois, que o homem, consciente desse momento de transição, não aceite os convites que lhes são formulados para a intemperança, para a revolta, para a descrença e para o pessimismo. Então, nós vamos ser influenciados para a gente ficar sem tempero, né? Intemperança. Ou a gente fica azedo demais, ou salgado demais, ou doce demais. Intemperança, desequilíbrio ali, emocional. Revolta. O que é revolta, gente? Algo que vem para nós e a gente não quer. Ou seja, a gente está dando ré, né? Revolta, está indo para trás. Descrença. Algo que vem e que vem nos incentivar a desconsiderar aquilo que a nossa razão já está aceitando. E o pessimismo, o que é pessimismo? Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não adianta tentar não. Não tem jeito com fulano não, deixa para lá. Então, pessimismo com a gente também, eu não vou conseguir não é? A distância física e espiritual que sempre existiu entre os dois planos, físico e espiritual, está na atualidade se fazendo cada vez menor. Ou seja, nós estamos convivendo com os desencarnados aqui do nosso ladinho o tempo todo. A irmã Dufaux, naquele livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala, gente, os encarnados correspondem a 1/6. Quem que é bom de matemática? 1/6. 1/6. Nós correspondemos a 1/6 da população da Terra. Nós encarnados. E os outros 5/6? É o quê? Os desencarnados. Aí ela fala lá que são 30 bilhões de almas.
30 bilhões de almas. A população geral tem hoje mais ou menos 1/6 de sua totalidade no corpo carnal. Então, 1/6 está no corpo de carne. 5/6 estão desencarnados, que tem como centro de interesse o planeta Terra. Ou seja, o interesse desses desencarnados é aqui. Aí no Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá, por exemplo, assim, acho que é a 471. Depois vocês vão lá conferir. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Então a gente sente uma angústia do nada. Uma ansiedade indefinível. Ou então, ai, que sentimento bom. Isso decorre de uma disposição física? O que é? A pressão psíquica que nós estamos falando aqui, que o irmão José trouxe. Aí olha o que os Espíritos respondem. É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os Espíritos. Ou das relações que tivestes com ele durante o sono. A gente vai dormir, mas quem dorme é o corpo. O espírito fica livre. E às vezes a gente entra em contato com os desencarnados, que já estão junto com a gente, uns 5/6. Às vezes eles estão angustiados e a gente fica angustiado. Né? Ai, gente, de repente veio uma tristeza, eu não estava sentindo isso. Fez uma conexão, uma sintonia. E aí é o quê? É hora de quê? O que Jesus nos aconselha? Vigiai e orai. Então, vigiar é... Opa, eu não estava sentindo isso. Ai, meu Deus, deixa eu mudar a sintonia. Vou fazer uma oração, vou abrir uma página. Não é? Vou pedir o amparo, seja para quem estiver junto de mim. E às vezes a gente passa a semana assim. Vem na casa espírita, ai, saí leve. Nossa, acho que eu estava com encosto. É encosto, gente? É a pressão psíquica que muitas vezes a gente é conectado a espíritos para a gente auxiliar. E chega no domingo eu falo assim, tô com preguiça, não vou hoje não. Aí o que acontece? Eles ficam lá comigo. Era para vir trazê-los. Porque quando a gente chega na casa espírita, tem lá a barreira de proteção espiritual e vários desencarnados são permitidos para entrar. Vários não são. Ah, meus obsessores entram? Entram. Mas se eles forem daqueles assim, da pá virada, que vai bagunçar demais, eles barram lá. Mas ficam lá esperando a gente na hora de voltar. Mas se a gente sai melhor, aí a gente sai mais fortalecido, aí a gente exerce uma escolha melhor, aí eles ficam tentando, e a gente não dá atenção para as influências, o que eles vão fazer? Desiste. Igual a Bruna, desiste. Aí, gente, a 462, os homens, não é essa. Peraí. Eu não vou lembrar aqui, mas tenho ela aqui, peraí. A 465, que pergunta, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? 465. Para que eles nos induzem ao mal, gente? Para quê? Eles são imperfeitos, nós também. Para que eles nos induzem ao mal? Para nos desviar? Eles são maus, né? Para nos manter ligados. Não é para testar a gente, não? A nossa firmeza. Você escolheu mesmo essa orientação espírita do Evangelho ou é mentirinha? Vamos ver o que eles respondem. Olha só. Para que... 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem a mal? Simples assim, para vos fazer sofrer com eles.
465, letra A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Kardec perguntou. Eles querem que a gente sofra igual a eles. Mas isso diminui o sofrimento deles? O que vocês acham? Não. Mas eles os fazem por inveja dos seres mais felizes. Então felicidade é um perigo. Ficar feliz é um perigo. Porque tem sempre aqueles que vão invejar. Não quero ninguém feliz perto de mim, não. Então a gente precisa estar muito firme na orientação espírita, né? Aí, voltando aqui na pressão psíquica, então, a rigor vai ser difícil saber quando o homem estará agindo por si mesmo ou por interferência de uma mente desencarnada, que muitas vezes encontra no encarnado enorme facilidade de influência. Então, o que o irmão José está falando? Nós deixamos isso acontecer na maior facilidade. É igual aos incêndios, né? Joga uma fagulha, pegou fogo na floresta. Então, a gente precisa estar mesmo conectado com a vigilância. Aí, no final, fala assim, o homem carece de fornecer ao espírito alimento de melhor qualidade. Gente, ficar vendo vídeo violento. Exemplo, tá? Isso é um alimento de qualidade? Isso traz bem-estar? Então, o homem carece de fornecer ao espírito, que nós moramos nessa carne aqui. A gente não é essa carne. Nós somos espíritos. Então, o homem carece de fornecer ao espírito alimento de melhor qualidade, manter uma boa conversação, ler um bom livro, escutar uma boa música, pensar e ocupar-se nas boas obras. Isso é uma nutrição boa, né? Conversar fiado é bom? Não, tem que pagar. Então, uma boa conversação. Às vezes a gente se irrita e fica conversando a irritação e falando. Isso faz mal para o espírito. E a gente faz conexão com o quê? Com os espíritos imperfeitos que estão na mesma faixa de irritação, de violência, de ofensa. Um bom livro. Qual foi o último bom livro que vocês leram? Quem lembra? Então, pode colocar no objetivo. Qual vai ser o meu próximo bom livro? Escutar uma boa música. Não está falando nada demais, tá, gente? Isso é higiene mental. Pensar e ocupar-se nas boas obras. Boa obra é tudo aquilo que é útil e que é bom. Não é uma coisa religiosa. Até arrumar uma gaveta pode ser uma boa obra, né? Você se ocupa com uma boa obra e depois vê a gaveta organizada, o armário, a casa. Vocês lembram da história do vestido azul? Já viram? Alguém conhece? Conhece? Então, uma menina, uma família muito pobre, aí ela ganha um vestido azul. Nada comparado aqui, tá? Ela ganha um vestido azul. Aí quando ela veste, a mãe dela veste o vestido azul nela, fala assim, nossa, minha filha é linda. Ai, precisa de uma fita no cabelo. Vou amarrar o cabelinho, penteio. Põe a fita. Aí o pai chega, nossa, como ela tá linda. Ai, mas essa casa não tá combinando, não. Vamos arrumar essa casa. Aí começa. Não, o quintal tá sujo demais, mano. Ajeitar. Aí olha o quintal. Aí os vizinhos começam. Nossa, a casa do fulano, olha, deu flores. Isso aqui. Aí os vizinhos começam a arrumar a casa também. Daí a pouco a rua toda. Aí o povo chega. Não, mas que rua bacana, tudo limpo, não tem lixo no passeio e tal. As árvores podadas. Gente, que coisa que leve. Ah, também vou fazer isso na minha casa, na minha rua. E aí vai espalhando uma boa obra. Influencia tudo. Então, gente, nós vamos pular lá para o fim. Leiam depois o texto, deliciem-se, mas a gente vai para o fim. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação de tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças,
pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás, no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Porque a nossa contribuição é pequena, mas Deus espera de nós os braços, as mãos, o olhar, os ouvidos. Na nossa família, às vezes é dentro de casa que estão os mais necessitados, né? De exemplo, de atenção, de orientação. Então, aqui vem trazendo isso para nós. Então, se a gente está chamado ao teste de que está valendo essa doutrina espírita para você, você está se norteando de fato? Dentro da sua casa, isso é um norte para você, é um guia? Na hora que você está ali triste, você lembra de uma oração? Lembra que pode ter um tanto de companhia espiritual? Gente, 5/6 da humanidade está desencarnada. Dentro da nossa casa, se tiver uma pessoa, tem muito mais que isso, desencarnado, não é? Então, que a gente fique com esse recadinho. Agradeço a paciência de vocês, né? Desculpe aí pela falta aí da parte visual, mas eu acredito que algum recado a gente deu, né? Não fez falta não, foi ótimo. Então tá bom. Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que o nosso espírito pôde sentir um pouco de leveza diante das lembranças, dos ensinamentos, de tudo que é positivo, que o Teu Evangelho, à luz do Espiritismo, nos auxilia. Que nós possamos, Senhor, sermos também fontes de luz para aqueles que estão próximos de nós, oferecendo aquilo que nós possuímos em favor de todos eles. E principalmente, Senhor, que a Tua luz se faça presente dentro de nós, para que possamos empreender a nossa reforma, a nossa melhoria a cada passo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Obrigada. Que assim seja.